Ó, agora nós vamos tirar aqui a dúvida do desafio da aula 3 da disciplina de Fundamentos de Economia. Tudo aquilo que eu falar para essa aula 3, ela vai servir também para a aula 4, só que a aula 4 é a lei da oferta. Mas a ideia é a mesma, a concepção é a mesma. Então, vamos lá. Isso daqui é uma função. Quando olha assim, parece que é muita letra, complicado, mas não é não. Essa função, como é que a gente faz essa leitura dela? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a tela. A gente faz da seguinte forma: a quantidade demandada de um bem, X, então, a quantidade demandada de um bem é em função do preço desse bem, então, se o preço altera, a quantidade demandada altera. O preço de um bem substituto, se um outro bem altera preço, a demanda por esse bem também vai alterar. A renda do consumidor, se o consumidor aumenta a renda ou diminui a renda, a quantidade demandada também vai alterar. Do gosto do consumidor, então o consumidor pode mudar o seu gosto para outro bem, então ele vai comprar outro bem e deixar de comprar aquele. E da expectativa futura do consumidor, se ele acha que a expectativa futura vão ser boas, ele compra mais produtos. Então, essa é a maneira de ler essa função. A quantidade demandada de um produto é em função do seu preço, preço do bem substituto, da renda do consumidor, do gosto do consumidor e da expectativa futura do consumidor. Qualquer uma dessas que alterar, altera a quantidade demandada. Lá na função de oferta, a ideia é a mesma coisa. Então, a quantidade ofertada de um bem é em função, e aí você vai ler a fórmula lá, mas a ideia é a mesma. Ele tem aqui um gráfico onde o eixo do Y é o preço da Coca-Cola, e o eixo do X é a quantidade demandada de Coca-Cola. Deixa eu ajustar mais isso aqui. Então, como é que a gente lê esse gráfico aqui? Quando a um preço de R$ 4,50, tem 1.000 pessoas querendo comprar Coca-Cola. E aí ele informa que um bem substituto, que é o Guaraná, aumentou de preço. Então, se um bem substituto aumenta de preço, algumas pessoas vão deixar de comprar aquele produto, que no caso aí é a Guaraná, para comprar a Coca-Cola. O que vai acontecer com a demanda da Coca-Cola? Ela vai aumentar. Então, no exemplo aqui, ela vai passar de 1.000 para 2.000. Então, ao mesmo preço de R$ 4,50, mais pessoas estão querendo comprar Coca-Cola, porque o preço do Guaraná aumentou. E aí, o que acontece com a nossa curva? Apesar de ser uma reta isso daqui, mas ela é uma curva. O que acontece com a nossa curva? Ela se desloca para a direita. Então, a um preço de R$ 4,50, 1.000 pessoas queriam comprar. Quando o preço do Guaraná, que é um bem substituto, aumentou, algumas pessoas deixaram de comprar Guaraná e passaram a comprar Coca-Cola. E aí aumentou a demanda por Coca-Cola. A linha, essa reta, que é uma curva, se deslocou para a direita. Então, toda vez que se desloca para a direita, é porque a quantidade demandada aumenta sem aumentar preço. Então, são outros fatores que fazem a quantidade demandada aumentar, e não o preço. Aqui é a mesma coisa, só que agora é demanda de automóvel e redução da renda do consumidor. Então, a quantidade demandada é em função do preço do automóvel, preço do concorrente desse automóvel, da renda do consumidor, do gosto do consumidor e da expectativa do consumidor. No exemplo, ele está falando de renda. Quando reduz a renda do consumidor, as pessoas vão comprar menos automóvel. Então, como é que a gente faz a leitura aqui? Quando o automóvel era 33.000, tínhamos 350 pessoas querendo comprar esse automóvel. Como a renda do consumidor diminuiu, o que acontece? Menos pessoas vão comprar automóvel porque a renda caiu. E aí, ao mesmo preço de 33, agora é 250 pessoas querendo comprar. O que acontece com a nossa curva aqui? A nossa curva era aqui, ó, a um preço de 33.350. Com a redução da renda, a curva se deslocou para a esquerda.
Então, quando a curva se desloca para a esquerda, é porque a quantidade demandada reduz, sem reduzir, sem alterar preço. Altera outras coisas, mas não o preço. Então, é a mesma ideia da Coca-Cola e da Guaraná, só que agora é o contrário. A curva se deslocou para a esquerda. O que ele está pedindo aqui é a mesma coisa que nós acabamos de falar, mas com exemplos diferentes. O impacto da telha residencial a partir da notícia que o Conselho de Medicina informa que o amianto pode provocar câncer. Então, se pode provocar câncer, menos pessoas vão comprar essa telha de amianto. E aí a gente vê o gráfico aqui, ó. A um preço de R$ 15,50, tem 8.000 pessoas comprando essa telha de amianto. A partir do momento que começam a falar que a telha faz mal para a saúde por causa do amianto, menos pessoas vão comprar e vão comprar outro tipo de telha. O que acontece? A demanda diminuiu de 8.000 para 5.000. A curva, então, se deslocou para a esquerda. Ela se desloca para a esquerda quando a demanda reduz, sem alterar o preço do bem. O outro exemplo aqui, na letra B, os panificadores de São Paulo decidem aumentar o preço do pão francês com o objetivo de aumentar lucro. Então, a quantidade demandada vai ser em função do aumento do preço do pão. E aí tem uma modificaçãozinha no gráfico aqui. A um preço de R$ 7,50, tinha 1.050 pessoas querendo comprar esse pão. Quando aumentou de R$ 7,50 para R$ 9,50, então aumentou o preço, a quantidade demandada vai ser em função do aumento de preço. Se aumentou o preço, menos pessoas têm interesse em comprar esse pão. Então, antes, a R$ 7,50 tinha 1.050 pessoas, agora a R$ 9,50 vai diminuir para 450 pessoas. Repare que a curva, ela não se deslocou para a esquerda ou para a direita, ela correu dentro da própria curva. Então, o ponto era aqui, o ponto passou a ser aqui. A curva permanece no mesmo lugar, apenas se deslocou no eixo da curva. Isso porque alterou preço. Então, quando eu altero outras funções que não seja preço, a curva se desloca para a direita, quando aumenta a demanda, a curva se desloca para a esquerda, quando reduz a demanda, mas quando eu altero o preço, quando eu aumento o preço, menos pessoas vão comprar, mas a reta não se desloca, ela corre por cima da reta. E quando eu reduzo o preço, mais pessoas vão comprar, também ela vai correr em cima da reta. Então, essa é a forma de você fazer a leitura. Quando desloca para a esquerda, é quando a demanda diminui, e que não é em função do preço. Quando desloca para a direita, quando a demanda aumenta, em função de outras coisas que não é o preço. E quando ocorre alteração no preço, a reta não desloca nem para a direita e nem para a esquerda, ela corre no seu eixo. Pronto. Com isso daí, você tem condições de fazer o desafio 3 e o desafio 4, a ideia é a mesma, porém, em vez de ser demanda, ela vai ser oferta. Em vez de ser uma reta decrescente, ela vai ser uma reta crescente, mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Bons estudos.